tem pontos favoráveis e tem pontos negativos. E aonde tudo isso aqui influencia na hermenêutica? Influencia nos seguintes aspectos. A hermenêutica, ela faz parte da linguagem, porque ela a interpretação é a interpretação do quê? Da forma como o homem se comunica, da linguagem. O texto é a linguagem. O texto é a gramática, é a forma da comunicação. A comunicação documentada, a comunicação que está descrita, escrita, registrada, dialogada em várias formas, meios, métodos de escrita, de gramática, de desenvolvimento de comunicação, de diálogo. E aí a hermenêutica, ela entra nesse processo para facilitar o leitor, para facilitar aquele que trabalha com o texto a compreender o texto. Mas aí nessa situação surge uma barreira intransponível quase, que o texto e a linguagem tornaram-se um fenômeno que, por mais que o homem tente, cada dia ele se surpreende com o texto e com a forma gramatical e com a proposta do texto, e ele não consegue muitas vezes romper o que está por detrás do texto para poder explicar dentro do que o texto propõe. Então a hermenêutica, muitas das vezes, ela fica limitada. A exegese vai dar um contributo maior, porém, em determinados assuntos e textos e propostas, nem a hermenêutica nem a exegese. Alguns linguistas, com alguns métodos linguísticos, é que vão poder extrair de uma forma até psicológica, vamos assim, pedagógica, o que o autor está propondo. É algo muito complexo, né? E aí eu vejo por que surge a heresia. Aí eu vejo por que surge a incompreensão. Eu estava estudando ontem um texto e algo muito interessante do porquê que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 2. Não é Gálatas não. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. Quer falar assim: eu não vim até vocês com sublimidade de linguagem, ou de língua, ou de conhecimento, ou de fala. Porque aquele momento na Grécia, e Corinto era um polo dessa circunstância, havia um grande embate entre oratória e retórica. Os chamados sofistas, eles eram retóricos. A retórica, na verdade, era a proposta na Grécia que a terminologia retórica dizia o quê? Como eu convencer alguém. Então era um discurso de convencimento. Mas na verdade os sofistas eles eram excluídos do rol acadêmico. Não eram aceitos pelos filósofos. Os filósofos nem consideravam os sofistas. E os filósofos tinham os sofistas como os enganadores, que não tinham um grande conhecimento, dominavam um assunto, mas tinham poder de convencimento, de persuasão. E aí com o discurso, ou com a forma como apresentava o discurso, eles convenciam e levavam as pessoas para onde eles quisessem. Já a oratória era o discurso elaborado de acordo com o que o conteúdo propõe e uma
forma de transmitir que venha produzir resultado pedagógico. Então os filósofos usavam a oratória para poder discorrer o assunto, o conteúdo de uma forma mais compreensível, inteligível, possível para os alunos. E os sofistas viam pela parte da sociedade procurando vender o conteúdo, transmitir o conteúdo da forma como eles compreendiam, mas como tinham uma forma de argumentar muito forte, muito persuasiva, persuadiam, mas não dominavam o assunto porque nem conheciam o assunto na realidade. E aí Paulo está ali numa sociedade em que havia doutores da oratória e havia sofistas. Havia filósofos que dominavam o assunto, o conteúdo, porque tinham sido os criadores do assunto. E havia aqueles que ouviram falar do assunto e articulavam de tal forma que a pessoa ouvia e pensava, esse aí conhece o assunto. Esse aí é que é o dono do assunto. E aí Paulo fala assim, olha, ele fala com ele próprio, né? Eu agora cheguei numa situação que eu não sei nem como que eu vou... Quem sou eu no meio desses... Aí ele fala assim, ó, eu não vim até vocês com sublimidade de língua, né? De linguagem, de comunicação. Eu me tornei o mais simples possível para vocês. Por quê? Porque vocês, aparentemente, competem entre si para ver quem fala melhor, quem discorre melhor, quem comunica melhor, quem conhece melhor, quem manda no assunto melhor. Então, aquela situação que Paulo está vivendo é a situação que vive hoje o mundo globalizado. Hoje existe o que conhece, o que domina, o que porque ele tem a formação e o domínio acadêmico do conteúdo, e existe aquele que ouviu falar do conteúdo e aí ele faz a sua articulação, porque é uma pessoa bem articulada, e todo mundo aplaude, mas na verdade ele é vamos dizer assim, um comunicador, não um formado no assunto. E ele falando esse problema que ele enfrentou, né? Dessa questão aí em Corinto, desse domínio que eles tinham da língua, essas coisas, ele enfrentou também em Roma, né? Isso. Esses dias lá na carta de Filipenses, quando ele está fazendo a introdução para aplicar a humilhação e a exaltação de Cristo, aí ele está falando desse problema que ele enfrentou em Roma, que é chamada vanglória. Que ele enfrentou em Roma, vanglória. Porque para pensar uma coisa, Henrique, que todos os filósofos que são estudados hoje na academia, nenhum deles superou os filósofos da Grécia Antiga, os pré-socráticos, os pitagóricos, os pós-pitagóricos, os pós-socráticos. Até hoje são discorridos, discutidos, falado, argumentado, estudado, debatido. E Paulo está vivendo na época que eles eram vivos. Ou que a filosofia deles tinha recém-nascido. Ou tinha, quem sabe, ali alguns 2, 3 séculos no máximo. Os pré-socráticos, os pitagóricos. E aí, imagine como era a comunicação na Grécia, em Corinto, Atenas. E quando se fala de Roma, nós temos que considerar que Roma ela era dominada pela helenização. Ela era conduzida pela helenização. Ela era o império, mas o império era conduzido culturalmente, intelectualmente pela helenização, pelos helenistas, o helenismo que era o caminho, o meio
de intelectualização da sociedade. Então, Paulo está vivendo um momento de que a erudição estava em alta, né? A erudição estava em alta. E aí ele se encontra numa situação assim, eu tenho que divulgar o evangelho, mas o evangelho é simples, mas eles são profundos. Eles são cientistas. Eles dominam retórica e oratória. Então Paulo já chega desconstruindo, né? Não estou aqui para ser um orador e um retor. Estou aqui para cumprir a minha missão. Né? Por isso que ele diz, ó, os judeus querem sinal. O grego, sabedoria. E eu prego a Cristo. É. Então, essa é que era a grande... E essa problemática hoje acontece no seguinte sentido, que hoje, não só na igreja, no mundo acadêmico, até mais no mundo acadêmico do que até... O mundo acadêmico está em caos hoje. Porque o mundo acadêmico hoje tem muitos doutores que ele constrói uma tese, ele passa 4 anos para construir uma tese, para formar-se em doutor numa área. Mas quando ele vai para frente da sala de aula, falta para ele a didática. Falta para ele a comunicação. Então, muitas das vezes, quem vai mandar no assunto não é o doutor, é o especialista. E aí surge a guerra do doutor, que é o cientista, e o especialista, que é o articulador. Que é o que acontecia na Grécia. Só que com uma diferença. A Grécia era o gênese da sabedoria, da ciência. E o Brasil não é. E isso afeta a igreja. Afeta a igreja porque as pessoas, grande parte dos que compõem a membrazia são leigos. E outros estão buscando. E outros possuem. E todos estão dentro do mesmo ambiente. E aí, o orador às vezes domina e às vezes não domina. E aí gera uma problemática muito grande. E é por isso que hoje é triste viver a situação. E não é porque não se tem recurso não, Henrique. Não é porque hoje é onde nós temos mais recursos. Ontem eu estava vendo o Hernandes Dias Lopes divulgar a Bíblia dele, que hoje o negócio é você ter a sua Bíblia, né? Os grandes colocam lá. Aí a dele é a pregação, a Bíblia do pregador expositivo, ou da pregação expositiva, parece. Eu tenho, Bíblia do pregador expositivo. É. Pregação expositiva. É.
Aí ele falando lá e apresentando lá o que ela possui, e eu fiquei pensando assim, para quem que ela vai servir? Quantos pregadores conhecem a pregação expositiva? Ou melhor ainda, quais púlpitos é pregada a pregação expositiva? Então é isso. Esse é o problema. Lá tem o sermão preparado, que ele falou, ó, tem o sermão, tem 600 sermões expositivos preparados. Mas não é só aí, então quer dizer então que, irmão, você não precisa nem preparar, está pronto. Então o que ele está propondo? Você leva a Bíblia lá, abre no sermão expositivo e prega. Mas só que não adianta. Porque se você não conhece como transmitir um sermão expositivo, você vai só ler. Vai ler. Os irmãos vão. E a plateia vai ver que você está lendo. E o pior momento da pregação é quando o pregador lê. Porque o pregador tem que olhar para frente, não é para baixo. E é o que acontece hoje, né? E é triste isso, né? Triste. Vamos em frente. Então, com essa situação toda, surge, né, a história da filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem é a epistemologia. Por isso que a epistemologia faz parte da hermenêutica. E por isso que eu agora coloquei, bati no martelo assim, ó, que em todos os meus livros vou colocar epistemologia, um capítulo de epistemologia. Porque epistemologia é linguagem. É a filosofia da comunicação da linguagem. Então não tem como ter texto sem epistemologia. Que é a filosofia, é você compreender o que a linguagem está propondo para gerar um pensamento sobre o que o texto quer gerar de pensamento. O que o texto quer gerar de pensamento. Então a linguagem deve ser capaz de traduzir a vontade e a verdade e o conceito. A vontade do autor, a verdade e o conceito que está por trás do texto, ou do que ele está tratando, que é o método. O conceito que muitas vezes é o método. A lógica analítica já é o que é usado para ser o elemento que vai descrever o que o autor quer descrever. Ele está falando sobre robótica, que é algo que pertence à química, que pertence à física. Automaticamente ele vai utilizar-se de cálculos, ele vai utilizar-se de elementos da física. É uma ciência voltada à comparabilidade das exatas, mas ele com isso precisa construir um texto, mesmo que seja um texto de fórmulas e formas, que transcreva de uma forma analítica o que a fórmula propõe. Já o silogismo é a preposição para se chegar à verdade.
O que eu vou utilizar? Qual palavra, qual expressão para conduzir a verdade que eu estou divulgando? O que eu estou articulando? Quem começa na filosofia a pensar nisso é Aristóteles, que é discípulo de Platão e que é discípulo de Sócrates, Platão. Então, aí nós temos um momento da filosofia aristotélica, do aristotelismo, que é a reflexão lógica, o questionamento lógico, o porquê das coisas, o porquê que as coisas têm seus nomes, têm seus sentidos, têm seus significados. E quais são os sentidos, significado e a proposta de cada uma das coisas, e dentro até das convenções criadas pelo homem. Essa vai ser a grande proposta filosófica ou método filosófico desenvolvido por Aristóteles. Então a lógica, ela começa a ser absorvida dentro das questões da matemática, das ciências exatas, né? E ela vai ser explorada no período moderno. Ela é descoberta na Idade Média, mas vai ser explorada no período moderno. Tá? Então, ela é descoberta lá entre 400 e 500 depois de Cristo, mas ela vai ter a sua efetivação, a sua exploração no período moderno, que é lá pelo século XV depois de Cristo. 1500, 1600, né? E aí o período contemporâneo que inicia com o século XIX, século XX, século XXI, que é o que nós estamos agora, já é a virada da linguagem, aonde começa a surgir a pergunta: o que é a linguagem? Porque hoje o meu homem pergunta o que é a linguagem, porque a linguagem hoje ela se tornou um fenômeno. Que nós temos hoje 4 tipos de linguagem que são fenômenos. A linguagem acadêmica, que estão nos livros, que são os conceitos. A linguagem fenomênica da internet, porque ali é uma outra linguagem, os sinais da comunicação, vamos dizer assim, da comunicação virtual, da linguagem virtual. A linguagem de Libras dos deficientes visuais e auditivos. E a linguagem do leigo, do homem, do povo, da população, que cria as suas expressões regionais, regionalistas. Daniel, falando de linguagem, falando dentro do contexto brasileiro, essa diversidade de linguagem, ela vai contribuir ou ela vai atrapalhar? Atrapalhar, né? Vamos olhar aqui uma coisa. Olha só, olha só. Vamos pensar como que isso vai surgir. Chega no norte do Brasil, o que é a raiz da linguagem do nortista, do norte? O homem caboclo e o homem índio. E o índio e o caboclo. O índio e o caboclo.
Do sul, alemão, italiano, espanhol. Então, Europa. Civilização já com uma formação intelectual mais elevada. Chega no Nordeste, caboclo. Chega no Sudeste, aí tá todos os continentes. Tem o africano, tem o ocidental, o oriental, tem o latino e tem o europeu. Dentro de São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país, nós vamos ter todos os continentes, dividido até em bairros, em partes, setores. O setor do afro, o setor do asiático, o setor do europeu, o setor da espanhol. E aí, meu amigo, você vai para essas partes do país. Vai lá para Santa Catarina. Vai ver uma linguagem que muitas expressões você nunca imaginou, que é própria de lá. Vai no Paraná, própria de lá. Vai lá em Manaus, vai lá em Manacapuru, lá nas cidades do Amazonas, própria de lá. Vai pro Ceará, própria de lá. Vai pro Espírito Santo, própria de lá. Vai pro Rio de Janeiro, própria de lá. Então, há uma diversidade que